Estamos de volta com a OI Week Digital e agora para dar início ao nosso painel Saúde e Bem-Estar, o que aprendemos e quais os novos desafios, eu quero chamar aqui o professor Leonardo Gomes, da FEA USP, além dos convidados de hoje, Bruno Rondani, da 100 Open Startups, Tiago Júlio, da DASA, Fernando Dantas, do Grupo Pardini, Lívia Barbosa e Rodrigo Rodrigues, da Johnson Johnson e Jensen, Paulo Castilho, da Natura, e Rafael da Silva, da Unimed BH. Muito obrigado a todos por estarem aqui conosco e eu passo agora a palavra para o Bruno Rondani. Olá, pessoal, estamos de volta aqui para a nossa sessão aqui de interação entre os expositores, professor Léo, convidado aqui para nos ajudar a refletir um pouco sobre tudo que foi apresentado, e também as perguntas que a gente foi recebendo aqui pelo WhatsApp e pelo chat do YouTube, tá? Vamos seguir, eu proponho aqui para vocês a seguinte sequência. Eu mandei para vocês, a gente foi compilando as perguntas que ocorreram para cada um de vocês, na sequência mesmo aqui das apresentações, até para cada um ter o tempo, né? O Rafael está recebendo agora. Fiquem abertos ali, o pessoal continuar perguntando, depois a gente segue, se der tempo no final. Mas a gente começa com o Tiago, depois Fernando, depois Lívia e o Rodrigo, o Paulo e o Rafael. Passar pelas perguntas, não precisa responder todas uma a uma, fica à vontade de, eventualmente, aí, juntar as perguntas, mas a gente tentar passar por todas elas da forma mais rápida possível, e aí depois eu passo a palavra para o Léo continuar aí com seus comentários e suas perguntas aí para os palestrantes. Tudo bem? Vamos começar, então, com o Tiago, da DASA. Fala, Bruno. Tiagão está aí, maravilha. Tiagão, você recebeu as perguntas pelo WhatsApp? Se você puder fazer um comentário em relação a elas. Tá bom, Bruno. Teve duas perguntas eram referentes a contato com a gente. O pessoal, os empreendedores aí já até acho que me mandaram e-mail ali, eu deixei meus contatos ali, é fácil de achar a gente. Pode achar a gente também via o aplicativo, a plataforma aí do 100, a gente está lá. Tinha uma pergunta ali, se quem mais é responsável por Open Innovation na DASA, né? Não sei se eu entendi a pergunta. Assim, responsável do ponto de vista de governança sou eu, né? A área está na minha gestão, mas, como eu disse ali na palestra, a gente tem uma estratégia de disseminar a inovação aberta dentro das áreas de negócio. Então, as figuras de embaixadores, sponsors, né? A gente tem uma área de inovação aberta dentro do biotech que tem alguma peculiaridade lá e responde numa governança diferente, mas todo mundo junto assim nessa visão, né? Então, geralmente a gente é o filtro inicial ali e aí a gente direciona as demandas específicas para essas áreas, sub-áreas dentro da empresa aí, né? Perguntaram aqui também se a DASA aceita startups de biotech. Sim, com certeza, né? A gente quer muito se aproximar das biotechs. O que a gente viu é que é mais difícil, né? Não existem tantas biotechs no Brasil. As biotechs, elas dependem muitas vezes da estrutura física de um laboratório. Então, eu lembro que quando a gente estava desenhando o mapa do Cubo, a gente até pensou, a ideia era ter um laboratório lá dentro da DASA para que os empreendedores pudessem mexer ali e fazer suas validações, seus testes. A gente viu que não era fit, né? Então, a gente se aproximou de outros polos de biotech, tipo Cietec, Biominas, Biotech Town, para tentar estar próximo, né? Até a mesma área de inovação da Johnson, que faz um trabalho incrível. Então, a gente está tentando aprender qual é a melhor forma de se relacionar com essas biotechs, porque é um pouco diferente daquele cenário nosso do Cubo de Digital Health, digamos, tá? E aí tem o InvestPlay, aqui um game corporativo de educação financeira. Cara, a solução manda para a gente avalia e a gente ajuda a conectar. Pode fazer o contato via o aplicativo do 100 mesmo aí, que a gente está lá, a gente recebe, ou acha a gente nas redes sociais, aí e-mail, enfim, tanto faz. Acho que é isso que a gente tinha de pergunta aqui, Bruno. Não sei se você tem mais alguma aí. Tá ótimo, a gente já volta, Tiago. Passar para o Fernando. Opa, beleza, pessoal. Voltando aqui, eu estou com duas perguntas da Silvana Vargas, eu vou até agrupá-las aqui. Inclusive, obrigado pela Silvana aí, participou bastante no chat.
ela fez uma pergunta sobre o estudo aí em relação ao Covid, né, as formas de estudo, e também em relação aos veículos aí para a gente incorporar novos kits de diagnóstico. E aí eu agrupo as duas respostas. O Pardini, ele tem uma área científica extremamente forte, um time de P&D que basicamente, de forma constante, especialmente agora na pandemia, vem buscando, testando e validando, né, a infinidade de testes, ela é enorme, desde testes moleculares, sorológicos, kits rápidos, especialmente os kits rápidos, têm exigido muito aí do nosso time de qualidade, e a gente tem sido muito criterioso. Então, acho que esses canais, esses veículos existem para incorporar novos testes, novos kits, mas sempre com muito cuidado, porque, obviamente, num momento como esse, a qualidade ela é mais importante que nunca, né? Então, a Silvana, aí, obrigado pelas perguntas. O Walter Marinho também fez um comentário aqui sobre a dificuldade de acesso aos grandes players do Brasil, especialmente comparando com o cenário internacional, e a importância das startups, a dependência quase das startups para levar a inovação para as grandes empresas. E aí é fato, né? Eu acho que o acesso aos grandes players, eu até mostrei aí durante a minha apresentação como é que os investimentos em inovação fechada vem mudando, né, para um movimento de inovação aberta. Eu dei um número aí que eu relembro, em 1981, 70% dos investimentos das grandes empresas era em inovação fechada, e esse número praticamente se inverteu, né? Então, eu acho que as empresas estão mais abertas por natureza, as startups estão tendo mais acesso, e iniciativas como essa aqui, acho que são a prova viva de que os grandes players, todos aí presentes, todos aí abertos com canais de comunicação. Então, tá certo, Walter, mas a única certeza que a gente tem nessa vida é que as coisas mudam, né? Não é nem a morte mais, é que as coisas mudam. Acho que a morte é só mais uma mudança. E aí eu acho que isso tem evoluído bastante, os números mostram isso. Depois veio uma pergunta do Flávio sobre como o Pardini vem ajudando no diagnóstico do Covid, do coronavírus. E aí eu gostaria assim, de realmente destacar, acho que a gente está num momento, sendo a área de saúde, a gente está num momento muito delicado, a gente tem feito um trabalho aí quase que incansável, e aí eu colocaria três pilares, eu diria. Eu acho que o primeiro é o foco em realmente cuidar dos profissionais de saúde, o atendimento prioritário aos hospitais e aos casos críticos. É um compromisso do Pardini. O Pardini praticamente não interrompeu a oferta de kits aí de testes do Covid desde o início, especialmente para essas categorias. A gente tem também nas nossas lojas, nós temos aí praças, né, em São Paulo, Minas Gerais, Goiânia, Rio de Janeiro. Então a gente faz um atendimento direto ao público, direto aos nossos pacientes, incansável. E a gente tem no segmento aí no B2B, a gente atende mais de 2.000 municípios do país, levando aí o teste do Covid a praticamente todos os cantos do Brasil. Então a gente acaba muito focado aí nesse apoio. E a última pergunta que eu tenho é do Brahim Neto, que ele perguntou sobre normas e regulamentações e se isso é um empecilho para a inovação, especialmente na área de saúde. E aí a gente precisa fazer uma balança, né? A área de saúde ela é movida a regulamentações, ela é movida a protocolos, e isso tem um porquê, né? A gente não pode bypassar, mas nada como uma pandemia para dar uma repensada, uma mudada nas regras. Você pega a telemedicina, é um bom exemplo, acho que muita coisa se acelerou, então é uma área que tem que ser tradicional, tem que ser regulada, isso afeta a inovação um pouquinho, lógico, mas o protocolo ele tem o seu motivo. Então acho que é uma boa pergunta, e a área de saúde ela tem a sua particularidade, mas foram essas as perguntas aí, e novamente agradeço, foram ótimas. Muito obrigado, Fernando, aí pela síntese aí, bastantes boas perguntas. Passar para a Lívia, da Johnson & Johnson, com contribuição também do Rodrigo, da Janssen, para responder as perguntas que foram direcionadas. Tá certo, eu vou começar respondendo aqui duas perguntas que foram feitas pela Silvana. A Silvana pergunta sobre o processo, né? Ela pergunta se é um processo muito burocrático, como é que é feita a triagem das ideias, etc. Já Silvana, a primeira coisa que eu te diria é vai para o nosso site, né? Explora o nosso site. No site estão todas as informações que você pode ter
sobre como a gente pensa em inovação e no que a gente está interessado, assim como as principais áreas de interesse. Por que eu estou falando isso? Porque acho que o primeiro grande passo é ter esse matching, né? Você quer falar com a Johnson & Johnson sobre o seu projeto? Por quê? Né? Você tem que saber o que é que você está indo buscar da Johnson & Johnson, ou por que você não está indo para procurar outra empresa. Por que é a Johnson & Johnson que vai conseguir ser o parceiro ideal para o seu projeto caminhar, evoluir, etc. Acho que isso é fundamental, né? Ter muito clara essa perspectiva, né? O que é que eu quero. Um segundo ponto aí que eu acho que é bastante importante, você pergunta sobre burocracia, acho que tudo depende do que é que a gente está falando aí, né? Tem diversos, como a gente mostrou num dos nossos slides, a gente tem diversos instrumentos dentro de casa para diferentes tipos de cooperação. Quanto mais simples, mais rápida, cooperações que representam deals mais complexos, elas vão ter um desenvolvimento um pouco mais lento e complexo. Então, ele é por partes, né? Você nunca vai começar com uma grande negociação logo de cara que no outro dia se concretiza. É uma conversa. Então, eu sempre digo para as pessoas, é importante elas conseguirem manter também um espírito de resiliência, se existe realmente o interesse, porque as ideias vão se adaptar, os parceiros vão colocar suas perspectivas na mesa, vai existir uma conversa, né? Nunca nada é feito em uma reunião, né? Então, essa capacidade de ouvir, entender, adequar e voltar é fundamental. E aí, tudo depende do que é que a gente está discutindo, obviamente, mas eu diria que, assim, o nosso programa Johnson & Johnson Innovation existe fora do site Johnson & Johnson justamente porque a gente quer ter o maior grau de criatividade e flexibilidade possível para lidar com os parceiros externos. Então, assim, tudo que é possível reduzir em termos de burocracia é feito. A outra pergunta que foi feita pela Silvana também, ela me pergunta sobre lesão medular. Não é uma área que a gente tem principal foco ou alto interesse agora, então essa é a resposta curta e simples que eu posso te dar. E aí ela pergunta também sobre o programa de acessibilidade. Existe um programa de acessibilidade muito grande dentro da Johnson & Johnson, que dá e está junto com o programa de diversidade e inclusão, para oferecer para todas as pessoas as mesmas oportunidades. Então, as oportunidades são oferecidas não porque as pessoas têm alguma deficiência ou alguma condição, mas é porque essas pessoas que têm alguma deficiência, elas também têm muitos skills e muita competência que podem trazer muito valor para a Johnson & Johnson. Então, é um programa perene que a gente tem há muitos anos e bastante sério. Além disso, todas as nossas plantas, sejam escritório, sejam as facilities de manufatura, elas são adequadas para que proporcionem acessibilidade a todas as pessoas. E aí eu vou passar para a Lívia responder outras duas perguntas aí. Legal, obrigada, Rodrigo. Teve uma pergunta aqui sobre métodos alternativos em testes de produto, da Encontre Consultoria. Eu acho que você estava se referindo a testes de cosméticos, imagino, e sim, a Johnson tem interesse em métodos alternativos, acho que toda a indústria cosmética busca por formas de minimizar a exposição das pessoas aos testes de produto. Então, hoje, a Johnson já não utiliza nenhum teste com animais, né, por exemplo, mas também a gente busca minimizar o teste com pessoas, o que a gente puder usar de inteligência artificial e de laboratório para acelerar esse screening, com certeza é muito bem-vindo. Então, fico à disposição aqui para você me mandar mais informações e a gente discutir. Uma outra pergunta da Priscila Faria, pergunta sobre a área de reciclagem. Sim, a Johnson também tem interesse em sustentabilidade de uma maneira geral, né? Eu acho que a empresa tem objetivos de sustentabilidade muito ambiciosos, principalmente na área de embalagem, né? Como a Natura dividiu com vocês, eu acho que isso é uma pressão grande na área da consumer também, né? As pessoas não querem mais gerar tanto lixo, gerar tanto plástico, então, óbvio que a gente tem objetivos objetivos ambiciosos para 2025 reduzir muito, reutilizar, enfim, tudo que for possível,
substituir, né, aqueles plásticos que não são possíveis de serem reciclados, pensando em novos hábitos do consumidor. Então, agora, essa quarentena também tem mudado muitos hábitos das pessoas, né? Tudo sendo entregue em casa, isso também é um novo desafio para as embalagens. Então, sim, estamos abertos. No nosso último desafio de 2019, tinha um dos tópicos era em sustentabilidade em embalagem, economia circular. Então, também estou aberta aqui para a gente, fico à disposição para a gente conversar mais e entender melhor a proposta de vocês. A última pergunta da Mariana Hungria é relacionada ao setor produtivo, né? Indústria 4.0, manufatura aditiva, inventários digitais. Também a gente atua nessa área, não é a minha responsabilidade inicial, minha e do Rodrigo, né? O programa de inovação externa da Johnson, ele tem um foco mais em core business, em trazer novos produtos que possam ser produtos Johnson & Johnson no futuro, mas claro que a fábrica ela vive se atualizando e vive em modernização. Então, eu faço a ponte das startups das propostas relacionadas à indústria 4.0, manufatura aditiva, né? Isso na Consumer também é uma tendência, nosso time de engenharia estuda muito isso, né? A gente partir daquelas linhas do tipo fordianas, né? Para linhas pequenas e que podem ser flexibilizadas, né? Você ter aquela máquina gigantesca, é uma máquina pequena com módulos flexíveis, mas no conceito de impressão 3D, né? Uma máquina que pode facilmente mudar de um produto para o outro. Então, podem me usar também como contato inicial, eu faço a ponte com os times da manufatura da Johnson, e só comentar com vocês também que a gente está em outros programas, por exemplo, Conecta Startups, né, outros programas que têm um foco grande em indústria 4.0. A gente, nesse momento, está fazendo um projeto piloto com uma startup de logística. Então, sim, estamos aqui abertos a todas as propostas inovadoras que vocês tiveram. Obrigada pelas perguntas. Obrigado, Lívia. Obrigado, Rodrigo. Vou passar para o Paulo, da Natura, responder também as perguntas do público. Legal. Vou compilar aqui duas perguntas do Gustavo de Mari, que ele pergunta, na visão das empresas, quais são os principais gaps que as startups têm nos programas de inovação e quais os principais desafios para as startups conseguirem realizar uma POC com as empresas. Então, eu sinalizaria aqui a necessidade de entender que os timings de uma grande empresa e startup são bem distintas, né? Então, precisa ter esta compreensão. Uma coisa também que pelo lado da empresa, que é bastante complexa, é a questão dos processos. Então, aqui na Natura, a gente desenvolveu um processo paralelo. Então, todo o fluxo de cadastro, de homologação, de contratação, a gente criou um fluxo paralelo para as startups para tentar diminuir esse gap do lado da grande empresa, né, e viabilizar uma interação em menor tempo possível. E uma outra questão que é bastante importante é que a startup se mantenha firme do ponto de vista do que ela tem de core e de proposta de valor. Porque muitas das vezes ela tem um desejo de que a empresa seja cliente dela e ela tenta flexibilizar tanto que ela se perde no meio do caminho. Isso é fatal quando ela está executando uma prova de conceito, uma parceria. Então, o problema nem é a conexão é fácil de fazer, o problema é este percurso, né? Esta execução. Uma outra pergunta que o Gustavo também fez é como aproximar projetos de inovação da academia com as empresas. O que a Natura fez no passado foi estruturar um programa de inovação aberta focado no relacionamento com instituições públicas, né? E não só isso, mas realizou uma série de movimentos, roadshows, estar junto das universidades, entendendo quais são as competências que ela tinha, conectando com os grupos de pesquisa. Isso foi muito necessário no início do programa. Hoje, a cultura de relação com universidades está bem pacificada na Natura. Os próprios pesquisadores automaticamente já pensam em novos projetos
e já sabe quais são os melhores parceiros para serem acessados. O que a gente faz hoje é disponibilizar estruturas, como nós temos um jurídico de inovação, um jurídico focado em inovação, especializado para, de fato, viabilizar uma parceria de forma mais ágil. Nós temos um time de parceria que acompanha as áreas de pesquisa, então o matchmaking já foi feito, a cultura já está estabelecida. O que a gente faz hoje é mais este acompanhamento, a gestão, o apoio. A Daniele Rezende pergunta: como a Natura apoia as startups se a gente faz investimento ou financiamento de projetos? Nós não fazemos investimentos de projeto de startups atualmente, isso está no nosso radar. O grupo Natura & Co faz parte de um fundo de investimento que chama Dynamo, né? Só que isso está no âmbito do grupo, não está no âmbito da Natura ainda, mas isso está no nosso radar. E sim, a gente faz um aporte, né, em todos os projetos, em todas as parcerias que a gente vem estabelecer. Isso é uma premissa do programa Natura Startups. Nunca realizamos uma interação com startups de graça na faixa, porque isso não dá certo. Tem que ter um comprometimento financeiro da grande empresa, né, para viabilizar esta relação. E a última pergunta... não, tem mais duas perguntas aqui. Ela pergunta... Estou perdido. Da questão das embalagens. Qual a consideração mais relevante para uma embalagem de um produto? Aqui para a Natura, com certeza, é a qualidade. Garantir que o produto chegará na mão da consultora e do consumidor final da melhor forma possível. Então, a gente faz uma série de baterias, de testes, para garantir que isso seja realizado, né, que o produto chegue nas melhores condições. E um olhar específico da Natura é com relação à sustentabilidade. Então, nós olhamos ali aquele material que vai fazer a composição da embalagem, o quanto ela tem de impacto de carbono. Então, nós optamos por materiais com menos impacto de carbono. A gente prioriza materiais que já são reciclados e que são possíveis de serem reciclados na ponta, né? Então, são aspectos que a gente olha bastante do ponto de vista de embalagens. E agora a última pergunta é se a Natura tem envolvimento com o terceiro setor. O que eu posso sinalizar aqui é que a Natura tem uma iniciativa chamada Movimento Natura. O Movimento Natura tem um foco em melhorar o IDH das nossas consultoras. Então, a gente apoia uma série de aspectos, olhando uma série de aspectos de educação, de violência contra a mulher, vários pilares aí dentro desse movimento, e a gente tem uma linha de produtos, que é o Crer para Ver, que 100% do que é vendido, né, que é gerado de receita dessas vendas de produtos, a gente destina para iniciativas que apoiem as nossas consultoras, as mulheres, né? Então, tem essa iniciativa que segue esse sentido, esse caminho aí do terceiro setor. É isso, gente, de perguntas. Muito obrigado, Paulo. Vamos para o Rafael. A gente tem a previsão aqui de término às 5h30, mas a gente está levando um tempinho a mais aqui para responder todas essas perguntas. Vamos dar o espaço aqui para o Rafael, e depois a gente abre com o Léo. Eu vou já avisar aqui, vamos tentar estender até 5h45, se todos puderem. Quem não puder, me avisa aqui no chat, não tem problema. Olá, Rafael. Beleza. Eu estou com uma pergunta bacana aqui do Flávio Ortigão, que ele pergunta que nova demanda a pandemia criou, né? No caso da Unimed BH, a gente percebeu que a pandemia ela acelerou algumas questões ligadas à inovação do que já vinha sendo planejado há 2 anos atrás, né? Uma delas é a questão da telemedicina. Então, a gente já vinha com um projeto rodando em piloto de acordo com a regulamentação vigente da telemedicina até então, e quando a gente teve, né, a declarada pandemia, a gente rapidamente começou a atuar nesse projeto para que ele virasse um serviço em poucos dias. Então, a pandemia, em 7 dias depois da declarada pandemia, a gente já estava com um serviço de consulta online coronavírus no ar, né? E hoje já tivemos aí mais de 15 mil 16 mil pessoas, né, sendo consultadas por esse serviço com o médico, e o que é mais importante, né, isso diminuiu muito
a nossa demanda de PA em mais de 60%, que é o principal resultado. Então, acho que essa virtualização do atendimento, seja de saúde, seja de relacionamento com o cliente, ele ganhou uma projeção muito grande e é um caminho sem volta, né? Então, cada vez mais melhorar os canais de contato, a questão da usabilidade desses sistemas, então a transformação digital ganhou muito. E o repensar também de muitas coisas, né? A gente estava discutindo só como exemplo ontem, que um pronto atendimento, né, nesse processo aí de volta, de entrada ao novo normal, ele não vai ser igual era um pronto atendimento no passado. Então, a gente tem que repensar e surgem demandas aí de tecnologias para essas áreas. Uma outra pergunta bacana aqui foi do Eduardo Rodrigues, que ele pergunta qual que foi o processo, né, para a Unimed BH se tornar sócia da startup que eu comentei, da Unio. Na verdade, foi uma vontade que começou entre a Unimed BH e a Unimed Vitória de ter uma empresa específica para atuar no ramo de tecnologia, né? Uma vez que a TI da Unimed BH ela desenvolveu ao longo dos anos muitos sistemas, muitos softwares que são referência para outras operadoras, e aí tinha-se uma vontade. Lá a mesma coisa, a TI de lá também desenvolvendo muita coisa. Então, juntou-se as duas empresas. Para isso, né, considerando o nosso modelo de constituição, a gente teve que fazer uma votação de alteração do nosso estatuto, né, com a participação de todos aqueles milhares de médicos cooperados que eu comentei, foi super aceito. E depois que o negócio se consolidou, a gente teve a vontade aí de entrada de mais 3 outras Unimeds, né, e a Seguros não é uma Unimed, mas é uma empresa do sistema, que tiveram interesse de entrar para a sociedade. Então, são 5 hoje empresas sócias dessa startup de tecnologia. A pergunta da Encontre Consultoria qual que é o principal diferencial em projetos early stage para ser apresentado e considerado um projeto passível de investimento? O fit do projeto early stage, né, com a empresa, ele é muito difícil de acontecer, porque tem que haver um cruzamento aí de coincidências muito, muito grande, né? Tanto de time, quanto de investimento disponível, quanto de equipe também desse early stage. A gente tem atuado pouco com early stage, com startups. Nosso foco, como eu disse, o programa é focado em startups mais estabelecidas. Como que a gente tem trabalhado com early stage? Não é muito com startups. A gente cria um programa para trabalhar com early stage, mas com a academia. E hoje o foco desse programa é inteligência artificial, é ciência de dados, que é um recorte também que a gente fez, e a nossa parceira é a UFMG. E aí, o desenvolver desde o primeiro passo, ele é feito junto com os acadêmicos e a Unimed BH, então, determinação de qual que vai ser o foco, de qual que vai ser o desafio. Então, os projetos early stage hoje que a gente tem, eles são muito dentro desse contexto de um programa que chama Data Lab, e ele tem trabalhado muito com a universidade. A gente analisa, a gente faz avaliação dos projetos early stage de startups que chegam até a gente, vendo que precisa de uma maturidade um pouco maior para a gente começar a conversar. A gente tem aceleradoras parceiras em que a gente indica aquele projeto a conversar para, de fato, ali, a gente avançar mais rapidamente. E a última pergunta que eu tenho aqui é do Felipe Cardoso, que ele pergunta se no mundo ideal aí, das nossas grandes empresas, qual seria o fator principal da gente chegar no final do dia e falar, olha, alcançamos o nosso OKR. Uma pergunta que vale $1 milhão aí. Mas, como eu disse na apresentação, naquele slide que eu falei dos desafios da saúde, ali eu acho que tem alguns critérios, né, que a gente observa quando a gente está criando uma solução nova, quando a gente está desenvolvendo uma ideia de um colaborador dentro da empresa, quando a gente está olhando para uma startup. Então, ali a gente colocou, por exemplo, essa solução ela está, de fato, sendo transparente, útil para o cliente, ela está barateando o serviço,
ela está integrada com todas as soluções que a gente está disponibilizando, ou ela é um ET à parte que vai gerar mais uma experiência mais negativa do que positiva? Ela está gerando uma experiência diferenciada, um encantamento? Então, são um pouco das coisas que a gente olha quando a gente está desenvolvendo. Então, no mundo ideal, se uma solução que a gente está trabalhando, ela atende àqueles quesitos, acredito que a gente está bem satisfeito. E uma outra questão também que a Unimed BH tem trabalhado muito, ela está presente na vida do cliente em todos os momentos, né? Não só no momento de doença, que é já do nosso negócio, né? Então, a gente está mudando essa visão, a gente está avançando para que a gente possa estar presente não só no momento da doença, mas no cuidado dele com a sua saúde. Bom, são essas aqui que estavam aqui para eu responder. Obrigadão, Rafael. Bom, eu agradeço a todos aí pelo esforço de responder realmente todas as perguntas. Acabou estourando aqui um pouco o nosso tempo. Eu tinha a ideia, Léo, de você fazer o teu comentário direcionando a pergunta, mas acho que se a gente rodar todo mundo vai estender demais. Me permita mudar um pouquinho aqui o combinado. Se você puder fazer o teu comentário de maneira talvez um pouco mais ampla, e aí a gente passa para a mensagem final de cada um dos participantes, atendendo aos teus comentários, pode ser? Pode ser. Eu primeiramente quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui, quero parabenizar pelas apresentações, foram muito ricas, muito instigantes. Acho que uma breve reflexão, uma das coisas que acontece muito no mundo da gestão e da inovação são os hypes, né? São aqueles movimentos de grande expectativa, as empresas se engajam, depois de um tempo percebe que não é nem tão bom nem tão ruim e sobrevivem a isso, né? Passa por isso e aí de fato aprende. Para muita gente, muitos pesquisadores e praticantes, a gente está vivendo um hype em torno do engajamento com startups. E aí, muitos dos gestores de inovação, eu acompanho o drama deles do dia a dia, né? A alegria e a tristeza de ser um gestor de inovação, é que eles, por exemplo, alguns falam que o trabalho deles hoje em dia é hackear as empresas. Só que tem uma diferença, ele traz para hackear uma startup que muitas vezes a solução não está ainda definitivamente validada, né? E envolve o core da empresa, envolve pessoas e áreas que estão muito acostumadas a comprar soluções, não a co-desenvolver soluções. E aí nós temos uma reflexão para vocês, os gestores que estão envolvidos nisso, como carreira, assumir esse papel de lidar com startups e institucionalizar isso nas empresas tem se mostrado muito desafiador para vários gestores, principalmente por essa noção de que trabalhar com startups não é fácil. A gente vê os números, né? Analisa-se 5.000 startups para se chegar em 8, 13 contratos. Isso dá uma dimensão do trabalho que está por trás disso, né? Então, uma reflexão que eu gostaria só de compartilhar com vocês, de uma rápida reação, se possível, é como vocês enxergam o trabalho do gestor e a sua carreira no relacionamento com startups. Quais são os desafios que realmente alguém enfrenta para institucionalizar e implementar um processo de relacionamento de startups com as grandes empresas? Passado aquele momento romântico que nós vivemos agora, um momento de mau amadurecimento, quais reflexões vocês fazem acerca disso? Obrigado, Bruno, e foi um prazer enorme estar acompanhando esse debate. Bom, vamos seguir aqui, talvez até para dar mais um tempinho aqui, pela mesma ordem aqui, o Tiago, e a gente vai avançando na sequência, Fernando, Lívia, Rodrigo, Paulo, Rafael. Dá para me ouvir aí, pessoal? Estamos ouvindo. Muito legal esse ponto, né? Acho que o maior desafio é que não tem um playbook do relacionamento, né? Uma coisa que, pelo menos para a gente, foi uma construção em termos de aprendizado. O que, olhando para trás, faz bastante sentido, porque, né, não pode ser casa de ferreiro e espeto de pau. Então, se a gente quer ensinar, por um lado,
a corporação a ter skills de empreendedorismo, de incorporar tecnologia e inovação mais rápido, metodologia ágil, design de produto pensado no usuário em serviço, no nosso caso, no paciente. Daí, como é que eu vou, quando eu for inovar como corporação, eu vou fazer diferente? Como é que eu vou apostar tudo num projeto de longo prazo? Enfim, a gente ainda vive uma amarra que é a questão de depender um pouco do P&D, né? A gente não vai resolver tudo na saúde só com health tech, só com startup. A gente ainda vai precisar de muita ciência, muita P&D, muita química, bioquímica, genética, farmácia, fisiologia, etc., né? Então, é diferente aprender, entender a jornada desses empreendedores, né? Então, meu dia a dia, ali, de um lado, eu entendo a jornada do paciente e a jornada do médico, e do outro lado, eu preciso entender a jornada desses empreendedores, porque é muito distinto, né? O cara que tem uma startup de digital therapeutics, da menina que tem uma startup de, por exemplo, de um novo teste genético, que é uma coisa que veio da bancada, né? Então, entender, por isso que a gente entende que estar junto deles durante essa jornada e tentando dar mentoria, tentando achar oportunidade de negócio, muitas vezes investindo, seja de investimento via financiar uma POC ou um projeto de aceleração e incubação, que não é o nosso caso, permite não só incorporar essa tecnologia, mas também aprender como é esse relacionamento. E é uma via de duas mãos, né? Eu faço meia-culpa, então lá no Cubo, quando eu falo com os founders, a gente faz o meia-culpa do lado corporate, não, estamos aqui com toda a humildade querendo aprender a trabalhar com a grande empresa, mas entre nós lá, com os founders, eu falo também, cara, mas vocês também precisam aprender a trabalhar, desculpa, né, se a grande empresa quer aprender a trabalhar com startup, a startup muitas vezes precisa aprender a trabalhar com a grande empresa, se é que vai optar por isso, né, em seguir um B2B e precisar ter relacionamento. Às vezes a startup não precisa disso, mas quando precisa também tem uma curva de aprendizado para o empreendedor ali de entender qual é a melhor forma de fazer isso. Então, na DAS, a gente sempre adotou uma postura muito de, claro que a gente acessa literatura, a gente acessa benchmark, os principais cases, mas também é uma estratégia orgânica no sentido de que a gente vai testando as melhores formas de interação e prototipando ideias macros de como se relacionar com as startups, seja, então, dar um peso para ações de comunidade, dar um peso para eventos, dar um peso para reuniões de negócio, prospecção de negócio, e aí a gente vai entendendo qual é a melhor forma de fazer isso. Claro que só é possível se você estando inserido, mergulhado dentro do ecossistema, e por isso que é aí que a coisa se retroalimenta para a gente, né? Maravilha, Thiago. Léo, fica à vontade de fazer teus comentários. Vou passando aqui para o Fernando. Bom, eu divido aí em duas partes, né? Eu acho que o mundo atual ele já era volátil, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, na sua versão 1.0, e na versão 2.0 aí, 19.0, não sei, ele se complica ainda mais. Então, acho que as empresas têm problemas para resolver, sempre centrado aí no seu propósito. Por mais que existam pessoas geniais dentro das empresas, elas não serão suficientes para resolver todos os problemas do mundo, e a inovação aberta preenche essa ponte, né? Então, eu acho que o líder de hoje que não enxerga a inovação aberta como um grande canivete suíço para resolver os problemas que ela não consegue resolver e ela não conseguirá resolver sozinha, ele está fadado aí ao esquecimento, né? Vai virar uma Kodak aí, como eu tinha mostrado ali atrás. E do outro lado, né, na outra vertente, olhando para as startups, elas terem ciência desse papel que elas têm dentro do contexto de inovação aberto, que elas entendam que dor que de fato elas estão resolvendo, e aí eu chamo um pouquinho a atenção. Eu tenho visto muitas startups que não sabem, às vezes, a dor que está tentando resolver. É importante que isso se conecte com o cliente, é importante que isso se conecte com o que realmente está acontecendo no mercado. Acho que os dois lados, né? Acho que empresa e startup se encontram nas dores do cliente, e quando isso não acontece,
é um festival de entregas. Eu costumo brincar aí, sabe o que você faz com um satélite que você lança no espaço e não dá certo? Ele fica lá, cara, vira lixo espacial. Então a gente não pode lançar foguete e achar que isso vai ser suficiente. Eu acho que o mundo ágil, né, eu venho aí de experiência digital, o mundo ágil ele vem trazendo uma entrega cada vez mais rápida, mas a gente tem que saber o que a gente está entregando, para quem que a gente está entregando e se devia estar entregando, porque se realmente resolve uma dor do cliente, aí a gente acerta juntos, né, startup e empresa. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para todo mundo aí que faz parte dessa grande comunidade, que o mundo está cheio de problemas e a gente junto consegue resolver. Deixa eu fazer uma ponte para a Lívia e para o Rodrigo, porque essa questão da maturidade dos relacionamentos entre empresas e startups, existia uma visão romântica acerca da incerteza, de como os atores lidam com a incerteza, os empreendedores, né? Mas quem está no negócio sabe que depois de um tempo as incertezas podem ser muito dolorosas, por exemplo, quando a gente é obrigado a demitir parte do time para perseguir uma outra oportunidade. A pandemia mostra que os empreendedores também têm muita dificuldade de lidar com incertezas, né? E aí, na saúde, tem toda uma questão muito interessante, como setor regulado, como ser ágil e como lidar com essas pressões por ser ágil no ambiente de maior controle. E a gente viu recentemente que empresas que abraçaram essa agilidade e pressão por resultados de curto prazo, como a Boeing, sofreram muito, muito. E vocês, Rodrigo e Lívia, como vocês veem essa questão de relacionamento com startups, pressões para ser mais ágil, no ambiente de saúde e mesmo numa empresa com tanto um repertório de inovação como a Johnson & Johnson? E primeiro eu queria dizer que eu concordo muito com o que o Fernando disse, que o foco está no consumidor, né, no paciente, no problema a ser resolvido. Então, não importa, né, a nossa filosofia também é essa, não importa de onde a ideia vem, sendo a melhor resposta, a mais rápida, a que vai encontrar menos barreiras, né? Fazendo um gancho com o ponto agora do Leonardo. Eu acho que isso é inovação também na área da saúde. Você tem que entender, né? Como o Fernando já mencionou, essas regulações elas são necessárias. A gente está lidando com vidas, então você não pode brincar e testar, né? Fazer o MVP na mão do paciente como você gostaria, mas o nosso foco tem que ser principalmente esse, o que é possível de inovar e de simplificar no processo para que a gente possa ir adquirindo essa capacidade, né? Então, que plataformas, que existe, acho que um foco muito grande, não só no produto final, mas também no processo em si, de desenvolvimento de novas tecnologias e de inovação para a área da saúde, de maneira que as agências reguladoras possam se sentir mais confortáveis com aquele processo, de maneira que a empresa, né, como eu dei alguns exemplos, possa se colocar como plataforma para que ideias inovadoras possam ser testadas de maneira mais rápida, né, ou pelo menos serem descartadas ao longo do caminho, né? Eu acho que o que é inteligente na história do funil da inovação é você conseguir testar o maior número possível de propostas no momento inicial, para não perder muito tempo e não investir muito dinheiro ali andando para frente nas etapas que vão exigir, sim, um teste clínico, uma validação, enfim, aquela porta final, né? Então, a gente tem que, como indústria da saúde, como pesquisador da área da saúde, tem que ser capaz de gerar essas ferramentas para fazer esse screening, esse throughput, aumentar o volume desse screening inicial. E aí eu acho que a resiliência tem que estar dos dois lados, né? Óbvio que para uma empresa grande é muito mais fácil falar de resiliência se um projeto não deu certo aqui, ok, eu continuo, eu passo para o próximo, né? Qual o próximo projeto? Para a startup
a gente entende perfeitamente que, às vezes, o cara está apostando todas as fichas dele naquele projeto e ele não tem recurso para investir em vários ao mesmo tempo. Ele tem que escolher um, né? Se ele escolher errado, se ele tomar o caminho errado, ele vai quebrar no dia seguinte. E é daí que eu acho que também é um grande benefício dessa aproximação e dessa parceria, porque a grande empresa ela vem com essa experiência, com esse radar de, olha, isso daqui eu acho que faz mais sentido. Então, trazendo exemplo para vocês das startups que a gente selecionou para acelerar nos últimos anos, nenhuma delas trabalhava diretamente com a área da saúde ou com aqueles tópicos que a gente definiu inicialmente no desafio. Mas elas enxergaram, quando leram o nosso desafio, uma oportunidade de pivotar a tecnologia delas, aplicar a tecnologia delas para aquilo que a gente estava buscando. Então, acho que está aí a resiliência do empreendedor, na verdade, uma forma dele encontrar oportunidades, encontrar parceiros para acelerar o negócio dele. Todo mundo quer ver o produto na rua, todo mundo quer ver o paciente se beneficiando daquilo, a população se beneficiando daquela grande ideia que você teve, todo mundo quer retorno financeiro. Então, eu acho que se você conseguir encontrar sinergias de pessoas que estão pensando parecido com você, que estão buscando as mesmas coisas que você, vai facilitar, né? Então, ok, não era bem isso que eu estava pensando inicialmente, mas se a Johnson, se a Hermes, se a Unimed propuseram uma coisa aqui que dá para facilmente eu ajustar o meu plano inicial, por que não, né? Então... Obrigado, Lívia. Bom, eu tenho que fazer um papel chato aqui, a gente estourou o nosso limite de 5h45 aqui em 1 minuto. Eu vou pedir para o Paulo e o Rafael. Rodrigo, se me permite, vou pular você aqui, porque já foi bem representado aí pela Lívia. E aí depois vocês fazem um comentário final, e aí eu volto com o Marcos e o Léo para a gente encerrar o evento em no máximo aí 3, 4 minutinhos. Pode ser? Beleza. Gente, então, rapidamente aqui, só sinalizando, complementando aqui a fala dos colegas, eu acho que no momento que vivenciamos desse hype, o gestor, a área de inovação tem que ter bastante cuidado para não atirar para todos os lados, né? Tem que ser bastante assertivo nas suas iniciativas, porque você vai se queimar tanto com o ecossistema quanto com as suas áreas clientes. Então, nesse anseio de, né, se provar e colocar a empresa num patamar de inovação interessante, né, tem que tomar este cuidado. Então, tem que ser bastante conectado com a estratégia da sua empresa. Então, se ela está bastante conectada com a estratégia da sua empresa, você vai garantir que a possibilidade de você atingir os resultados ali, ela vai ser mais alta possível, né? E você consegue ganhar o cliente, porque nós, como área de inovação aberta, somos um meio, né, que possibilita isso. Então, sempre pensarmos nos clientes. Eu acho que é isso. Obrigado, Paulo. Rafael? Acho que a gente atua muito como gestores de expectativa, né? Gestores da expectativa da startup, gestor de expectativa da área interna, né? Então, a gente tem esse duplo papel que a gente tem que cuidar muito bem. Como que a gente resolveu esse problema e tem dado certo hoje no Unimed BH? O programa de inovação aberta ele não é da área de inovação, né? Sempre, como eu comentei, a gente trabalha junto com a área que também quer que ele dê certo. Então, se falhar, vai falhar todo mundo. Se der certo, vai dar certo com todo mundo. E isso a gente tem um engajamento maior, não só nosso, né? Mas as nossas expectativas acabam sendo as expectativas, pelo menos, da área de negócio. A gente tem que fazer o meio de campo ali com as expectativas da startup. Então, o modelo descentralizado de entender que não só a área de inovação faz inovação e pratica inovação aberta foi a forma como a gente criou essa cultura e, inclusive, preparou para que, se der errado, foi uma tentativa, valeu a pena. Então, é uma forma de jogar junto. Eu acho que é muito isso, a gente trabalhar de maneira colaborativa, porque aí fica mais fácil esse papel de gerir as expectativas. Maravilha, Rafael. Vou passar aqui para o Rodrigo fazer um comentário final, se tiver alguma coisa a complementar, e depois o Léo. Obrigado. Acho que foram colocações perfeitas aí que foram feitas, mas acho que nesse sentido de relacionamento, acho que é importante tanto a grande empresa aí, saber para que a área de inovação existe e qual é o papel dela. Então, assim, por que eu quero inovar, né? Não pode ser só um hype, só uma palavra mais ali.
Porque eu quero inovar, isso ajuda porque você sabe o que é que você vai fazer e o que é que você não vai fazer. Isso é muito bom. E atuar com ecossistema, com comunidade, como as pessoas falaram aqui, ajuda justamente nessa aceleração, porque quando eu estou trabalhando junto com uma startup, etc., e ela tem um problema não, mas uma dúvida, uma pergunta, uma questão com, sei lá, regulação. Muitas vezes ela está desenvolvendo algo, tecnologia precede a regulação. A gente, como grande companhia, pode ajudar ela a ter interlocução com a agência de regulação, que ela não conseguiria muitas vezes sozinha. Então, essa somatória aí, como foi dito por todos, que eu acho que faz o sistema ganhar a agilidade e como gestor, assim, o programa tem que estar sempre em permanente evolução, né? Nenhum programa de evolução, de inovação, está pronto em si. Ele tem que mudar ao longo do tempo, porque a empresa tem que mudar ao longo do tempo. Se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada. Maravilha. Obrigado, Rodrigo. Léo, comentário final para a gente encerrar? Quero apenas agradecer a opinião de todos, os comentários, o engajamento muito generoso nesse finalzinho do debate. Quero manifestar todo o meu respeito ao ecossistema de saúde e bem-estar que está lutando bravamente contra essa pandemia. Todos os profissionais de saúde na linha de frente, todos os empreendedores, todas as empresas, a universidade fazendo pesquisa para responder esse desafio. Eu acho que esse é um momento muito difícil, mas é por estar lutando para salvar vidas que nós existimos como sociedade. Então, força e coragem para todo o ecossistema e nós vamos passar por esse momento tão difícil. Bom, muito obrigado, agradeço aí a participação de todos, a gente continua em contato, vou passar agora para o Marcos fazer o encerramento do nosso dia.